O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a ação que questiona operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A chamada ADPF, Ação de Descobrimento de Preceito Fundamental, das favelas. A expectativa é que a Corte mantenha as decisões do ministro Edson Fachin, que é o relator do caso. Como, por exemplo, a decisão que impõe obrigatoriedade de câmeras nas fardas dos policiais. Hoje devem ser feitas as leituras do relatório e também ocorrerão as sustentações orais. Muito bem. Nós sabemos, doutora Raquel Galinatti, experiente policial, que o crime organizado, ele se aproveita de ambientes de vulnerabilidade. E principalmente quando a geografia favorece, como é o caso aqui da Baixada, em São Paulo, tem morros, e do Rio de Janeiro. Então ele se aninha nessas áreas, se esconde, se camufla no meio da população, escraviza aquela população, é obrigada a comprar o botijão de gás da organização criminosa, trabalhar para o tráfico, servir de escudo humano quando a polícia sobe. E a polícia, olha, não tem... Como é que vai fazer uma operação no local desse? Como é que você vai subir? Olha o seguinte, como é que pede para um policial canadense fazer uma operação nessa região? E aí, como é que a polícia, se entra, é recebida a bala? Se ela responde, pode acontecer algum tipo de ação. Como deve ser o procedimento, o planejamento e como deve ser o Poder Judiciário com relação a isso? Proibir operações dentro desses locais é a solução? Quero te ouvir. A proibição da atuação policial é praticamente a leniência em relação a combater as organizações criminosas e o crime, propriamente dito. A gente não pode inibir a atuação policial. O que temos que ter um aprimoramento é na atuação policial na amplitude legal. Obviamente, temos hoje diversas formas de auxílio à atividade de inteligência, não só drones, georreferenciamento, uma atividade de inteligência, inclusive em agentes infiltrados, claro, para que a gente possa, de forma precisa, quando necessário, neutralizar os criminosos, através da coibição da prática do crime. O que a gente tem visto é a generalização total. Se há um erro na atividade policial, todos os policiais já são automaticamente suspeitos. Se há um erro numa estratégia policial, todos aqueles que têm a missão, a obrigação de elaborar estratégias já estão errados. Então, a gente tem muita ponderação ideológica, ou 8 ou 80. E quando a gente defende como policiais, como integrantes das forças de segurança pública, o respeito à legalidade, isso não significa ser benevolente com a criminalidade. Muito pelo contrário. A partir do momento em que temos um respaldo legal e a nossa atuação é restrita no cumprimento da lei, não vai ter advogado ou especialista nenhum no mundo que vai refutar uma ação legítima que detém o Estado a violência legítima para neutralizar a prática criminosa, proteger a população e, principalmente, a segurança pública não é só combater o crime, mas manter a paz e a ordem social. Muito bem. Leandro Ferreira, quando eu olho aquelas imagens, se a produção depois puder colocar, daquela favela entrando na área de preservação permanente, APP, você vê dano ambiental, dano ambiental, absurdo. Pessoas morando em áreas de extremo risco, se tiver área de desabamento, de enchente, falta de saneamento básico. Isso mostra, e óbvio que o crime organizado vai se apropriar de todo esse ambiente dessas pessoas. Ninguém que está morando aí está morando porque quer, é porque não tem condições de morar no local melhor. Agora, isso prova a desorganização completa do Estado brasileiro. É uma vergonha que as pessoas sejam obrigadas a se amontoar num local como esse, com dano ambiental, e aí não tem um Estado. É o Estado paralelo que acaba tomando conta disso. Então, se a polícia não puder entrar aí também, então
o Estado paralelo tomou conta como se fosse um pedaço soberano dentro do nosso país. Então, as medidas têm que ser muito bem estudadas. Leandro Ferreira, como você vê essa questão das ações, operações em favelas? Eu quero só deixar clara a minha posição, Leandro. Eu sou contra essas operações pirotécnicas que entra para fazer trocando tiros, com televisão filmando. Eu sou de um ridículo digno de nota. Agora, planejamento estratégico, investigação, ações pontuais com destinação específica, aí sim eu sou a favor. Mas parece que não sei nem se pode fazer isso. Perfeito. Leandro. Olha, Capês, acho que é importante até, a gente estava discutindo militares no ponto anterior, né? E é importante lembrar que essas situações, como a gente viu naquelas cenas aí, né, que estão passando aqui, elas se dão, não é porque as pessoas querem, como disse aqui o Capês, é porque existe um problema fundiário na cidade do Rio de Janeiro que o Estado nunca resolveu. Não é um problema que o Estado deixou de resolver por falta de polícia, é um problema que o Estado deixou de resolver por falta de dar às pessoas onde morar com dignidade, né? Ou pelo menos organizar a cidade para isso, limitando os bons espaços para só alguns. E isso aconteceu pela primeira vez em 1897, com os militares de baixa patente que foram obrigados a subir o Morro da Providência, né, quando estavam voltando da Guerra de Canudos. Vê se o militar de alta patente que estava lá em Canudos, por acaso foi parar numa favela. É essa a origem das favelas, né? E essa DPF, ela não impede a realização de operações em favelas no Rio de Janeiro. Ela, pelo contrário, exige que se faça na forma como o Capês colocou, de forma planejada e justificada. O que a DPF que está em vigor, né, a decisão prevê é justamente que se declare, né, qual é o objetivo daquela operação, né, e qual é o planejamento realizado para aquilo. O que não pode é entrar como se fosse tropa de elite, como se fosse filme, né, dando tiro, né, de forma injustificada. Isso está impedido e eu acho que o Brasil tem que discutir se isso não deve ser permanentemente impedido em todos os lugares, porque esse tipo de operação não pode acontecer à torta e à direito, né, sem que se tenha um planejamento. Se é perigoso para o militar, para o policial entrar nessas comunidades, que se faça isso garantindo a segurança desse policial, que se faça isso colocando câmera nas suas fardas, para que a gente veja como aconteceu na cidade do Zagarino, ali no Guarujá, né, que um policial entrou com câmera, infelizmente foi assassinado de forma bárbara, mas a câmera capturou o responsável por aquilo e ele foi preso alguns dias depois. Então, muita calma nessa hora, porque a DPF tem sim que ser discutida, mas ela permite a operação desde que forma planejada e justificada, como todas devem ser. Ô Leandro Ferreira, você sabe que tem um método bem mais eficiente do que a liminar que impede essas operações? Qual é? Já ouviu falar na expressão arrego? Pois Pagou o arrego, não sobe. Rodolfo Maris. Capês, em 2019 eu morei no Rio de Janeiro e essa imagem que estava na sua casa agora, essa imagem aí do Rio de Janeiro é a favela da Rocinha. Ali quando você chega e você já vê esse complexo, que sinceramente, você olha, você não consegue... Olha essa imagem. Se você sobrevoando essa imagem, quando você vai para o aeroporto do Galeão, você sobrevoa essa imagem por cima dessa comunidade, você fala, meu Deus do céu, porque a situação geográfica do Rio de Janeiro ela é totalmente diferente de todo lugar do Brasil, porque ela não se expande para o lado, ela cresce para o morro. Você não vê o Rio de Janeiro assentando terra lateralmente, você só vê o Rio de Janeiro subindo. Então, tudo quanto é morro, eles vão subindo. É o jeito que essas pessoas encontraram de sobreviver. Nenhuma pessoa que mora em comunidade quer permanecer na comunidade. Olha só, vou fazer um grande anúncio aqui, não, anúncio não, porque todo mundo sabe que eu sou nascido e criado numa comunidade, no Jardim Sinhá, lá no Sapopemba, depois da adolescência eu fui para Vila Maria, mas eu nasci, eu sou fruto de uma comunidade. E ao contrário aqui do que o meu amigo está dizendo, o professor, toda ação policial dentro de uma comunidade, ela é planejada sim. A polícia tem ali o P2, o P3, o P4, o P5, policiais que estrategicamente trabalham para saber como eles vão adentrar nessa comunidade. Não é assim, sair dando tiro e sair fuzilando pessoas assim, não. Eu presenciei isso, eu tenho grandes amigos que ainda moram na comunidade, eu estive em
Só acredita que é dessa forma quem está do outro lado daqui, lendo e assistindo os jornais aí sensacionalistas. Porque a polícia num todo faz um ótimo trabalho, faz um trabalho perfeito. E se o bandido resolver trocar tiro com a polícia é treinada para isso. Muito mais treinada do que um bandido. E ela vai trocar tiro com um bandido. Essa é a grande questão. Agora, é uma falácia dizer que o policial entra de qualquer jeito na favela e sai dando tiro. Gente, desculpa, isso não acontece. Ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo tem um aparelhinho desse aqui, ó, que pode filmar as ações do policial. Que a gente tá vendo. Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu respeito a opinião do Rodolfo, mas eu discordo. Entra assim, sem planejamento, troca tiro. Qual foi a última vez que você entrou numa favela? Colateral. Capês, qual foi a última vez que você entrou numa favela? Responda pra mim. Faz tempo que eu não entro numa favela. Então você precisa atualizar seus dados. Então, Paulo, vou atualizar meus dados. Agora, tô todo dia com a polícia. Queria ouvir você, Sérgio Zagarino. Eu concordo em partes com o Rodolfo, até porque, vejam, quem foi que propôs essa DPF? Um partido de esquerda? Não tem nada a ver, Zagarino. Não, tem tudo a ver, Leandro. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o Sérgio Zagarino. Cada um tem sua posição aqui. Um partido de esquerda propôs a DPF para tentar reduzir essa suposta atuação irregular da polícia. Só que por que esse partido ele não se preocupa em dar melhores condições de trabalho ao policial? Que a partir do momento que ele sai de casa fardado, ele já sai com um alvo nas costas. A gente tem que garantir o bom trabalho da polícia. A gente tem que incentivar e financiar a atualização da polícia, o sistema de investigação, para essas operações serem mais certeiras. Eu concordo com o que o Leandro estava pontuando, com o que a doutora Raquel também comentou, que essas operações têm que ser certeiras, mas não é simples, não é uma conta de 2 mais 2. Exatamente. Às vezes o policial, ele vai numa chamada e ele agora, na hora que ele vai atrás, ele fala, opa, não posso subir o morro porque o poder judiciário me proíbe. Como assim? O Sérgio... Não, a conta, óbvio, Capês, não é tão simples. Mas, Zagarino, eu acho o seguinte, operação certeira é aquela que você entra sabendo o que você quer, vai produzir um alvo específico e tem sucesso na operação. Se tivesse operações certeiras, o tráfico não estava dominando todas as favelas e todas as regiões. Faz tempo que eu não entro numa favela, mas se você quiser entrar hoje e você não negociar, você vai tomar tiro ao botar o pé lá dentro. Então, para você, quem está dando tiro lá? Quem está dominando essa área? Quem está traficando drogas? Quem está colocando armas ali? Se continua fazendo, porque não teve um planejamento para tirar essa pessoa de lá. Eu concordo, só que essa DPF, ela favorece essa segurança. O crime organizado hoje, ele se sente mais seguro com a DPF, porque tem uma limitação no poder de atuação da polícia. É esse o ponto, Capês. A gente não está discutindo aqui que seja Deus dará. A polícia vai invadir, vai fazer igual a Tropa de Elite filme. Mais rápido. O que a gente está dizendo é só que hoje o crime organizado ele se sente seguro em razão de uma decisão do Poder Judiciário que impede a polícia de poder fazer o trabalho dela. A gente só quer que a polícia faça o trabalho dela de forma inteligente, com pessoal, investigação. Girando rápido, pessoal, por favor, girando mais rápido, eu quero ouvir o Leandro Ferreira também e depois o Rodolfo Marista para a gente passar ao próximo assunto, que é a legalização de aborto, a questão do aborto que está sendo discutida e que é um tema polêmico. Mas vamos fechar essa discussão. Tá certo o Poder Judiciário falar não entra nunca? Leandro Ferreira e depois o Rodolfo quer fazer um contraponto. Bom, nem na DPF falou não entra nunca. Como eu disse aqui, a DPF exige que se justifique, porque senão a gente vai ver situações em que se coloca a vida de inocentes em perigo, como aconteceu na execução do menino Ryan pela polícia na operação que não é uma operação, foi uma desoperação. Foi uma desoperação feita pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. É diferente. É o Ryan, 4 anos. 4 anos. Eu vou pedir ao Rodolfo que não debata. Está falando aqui o Leandro. Depois vai falar o Rodolfo rapidinho e aí a Raquel fecha, que ela é policial, e a gente encerra esse tema. Rapidinho, por favor, na sequência, para não confundir nosso espectador. Leandro Ferreira. Então, o menino Ryan, de 4 anos, foi executado numa coisa mal feita pela polícia que colocou a vida de inocentes em perigo. Então, por favor, vamos ter respeito por quem é vítima, né, sem estar em conflito nenhum com responsabilidade. A DPF não proíbe, ela exige que se justifique e que se planeje. Contraponto, Rodolfo Maris. Primeiro eu quero fazer uma observação, Capês, desculpa a minha indelicadeza com você aqui. Eu não quis dizer que você não entra numa favela, não foi isso que eu quis dizer. Se eu te passei isso, me perdoa de coração, tá? Quero dizer que eu sou fruto de uma comunidade. E eu vejo a polícia entrando hoje lá de uma forma totalmente quase assertiva, até porque a polícia hoje lá, a polícia entra em formato de denúncia. A polícia não entra lá patrulhando ao esmo, não é assim que funciona. Em relação ao que o meu amigo colega aqui do lado acabou de falar, dificilmente eu quero acreditar que um policial sai de casa para executar um menino de 4 anos.
Olha, foi Mas lá... aconteceu. Mas do jeito que você está colocando, ele executou um menino. Foi uma execução. Ele não... Execução é totalmente pejorativo. Olha só como você está colocando. Execução é totalmente pejorativo e diferente de acidente. É dessa forma que eu consigo acreditar. As balas perdidas encontram sempre os corpos negros. E quando é o bandido que atira a bala perdida? Olha, Não fala. Pessoal, vamos lá. Primeiro, eu também quero dizer que eu concordo com o Rodolfo Marezzo, Leandro. O policial entrou na favela para assassinar uma criança. Aí, Exatamente. Aí não vamos também ter radicalismos, né? Foi falta de planejamento, falta de operação. Falta de planejamento, Isso, falta hein? de operação, falta de... Ok. Tudo isso eu concordo. Mas execução... Mas não que ele foi lá executar. Raquel Galinatti. Já está sedimentado em diversos tribunais, inclusive superiores, que balas perdidas, independentemente da bala perdida ser da arma do policial ou da arma do criminoso, a responsabilidade é objetiva do Estado. Significa o quê? Claro que é necessário planejamento, como o nosso professor Fernando Capês disse, planejamento estratégico. Concordo com o Rodolfo que nenhum policial sai de casa para matar ou executar. Se assim o faz, ele é um criminoso. Mas também digo que é necessário que estes policiais, que são o escudo permanente entre o crime e a sociedade, tenham ordens muito bem planejadas para que não possamos normalizar mortes de inocentes como um efeito colateral certo.